Para você ver mais ou menos o que é estequiometria, tá? Explicar algumas coisas. Depois a gente volta, assim, se voltar à aula, né? A gente vai trabalhar bastante em sala também, tá? Fica tranquilo. Deixa eu só botar aqui. Então, separei algumas questões aqui. Então, a primeira a gente vai trabalhar com estequiometria. Então, é bem simples. Vamos lá. O cobre é um metal muito utilizado na indústria e na construção civil. Sua reciclagem pode ser realizada através de uma série de reações, cuja sequência é conhecida como ciclo do cobre, representada no esquema. Então, aqui eu tenho o esquema, o cobre, aí ele é transformado em nitrato de cobre, depois em hidróxido de cobre 2, passa a ser o óxido cúprico, depois o sulfato de cobre para voltar a ser cobre de novo. Então, essas aqui são as reações que vão acontecer, tá? Só dar uma nossa aqui. Vamos ver se mandou uma mensagem aqui. Atenção. Aula do Bruno. Só um minutinho, vou botar aqui agora. Nas etapas 1 e 2, ocorrem as reações a seguir. Então, aqui ele coloca a reação, né? O cobre reage com ácido nítrico, tá? Para formar nitrato de cobre 2, óxido nítrico, desculpa, e dois mols de água. Etapa 2, CuNa3, o nitrato de cobre, reage com o hidróxido de sódio para formar o hidróxido de cobre, mais 2 moléculas de água. Então, ele coloca aqui e faz a seguinte pergunta. A etapa 4 consiste na reação entre o óxido cúprico e um ácido, obtendo ainda como produto a água. Escreva a equação balanceada da reação dessa etapa e dê o nome do ácido utilizado. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender, né, algumas coisas sobre as reações, tá? Para poder prever. Então, só para falar aqui, o que acontece? Por exemplo, as reações, elas podem ser de 4 tipos. Eu chamo reação de adição. Aqui. Reação de adição, que é diferente do Word. Adição. Decomposição, simples troca, dupla troca. Aí existem outros nomes, tá? Esses aqui são nomes mais padronizados. Por exemplo, a adição eu posso chamar de síntese, pode chamar de composição, a decomposição pode ser chamada de análise, a simples troca de substituição ou deslocamento, então vai ter vários nomes. O que vai acontecer? As reações elas vão ter uma característica. Por exemplo, a adição, como o nome diz, eu vou estar adicionando uma substância A com uma outra substância B para gerar uma terceira substância composta dessas duas. Então, percebam que aqui eu tenho apenas dois reagentes e um produto. Então, eu tenho apenas um produto formado a partir da adição de duas ou mais substâncias. A decomposição, como eu falei, a adição também pode ser chamada de composição. Então, a decomposição vai ser o contrário. Quando eu tenho uma espécie sendo transformada em duas ou mais substâncias. A simples troca, eu vou ter uma substância simples reagindo com uma substância composta. E aí, eu vou ter uma simples troca entre o elemento que está simples e um dos elementos que está reagindo aqui, está na substância composta. Então, nesse caso, eu posso ter tanto AB ou
dando C separado ou AC com B separado. Normalmente vamos botar aqui AC mais o B separado. E por último, a dupla troca, é quando eu tenho duas substâncias compostas que reagem entre si. AB mais CD, duas substâncias compostas, onde isso aqui são os elementos, tá? Formando AD mais CB. Tá? Lembrando que aqui eu boto nessa ordem porque o A vai ter caráter positivo, o B caráter negativo, aqui o C caráter positivo e o D caráter negativo. Então, positivo pega o negativo do outro e vice-versa. Tá bom? Lembrando que sempre na nossa forma de escrever, o positivo vem na frente. Um exemplo de dupla troca é a reação de neutralização. A neutralização é uma dupla troca. Tá? Vai acontecer entre um ácido mais uma base que vai gerar um sal mais água. Beleza? Aí, nesse caso, o que a gente vai ter aqui? Primeira coisa que a gente tem que pensar é, eu tenho o cobre, óxido cúprico, reagindo com um ácido, tá? Ah, mas professor, o óxido cúprico não é uma base. As bases têm que ter hidroxila. Por exemplo, aqui, ó, o hidróxido cúprico é uma base, tá? O hidróxido de sódio é uma base. Mas o óxido cúprico é o que a gente chama de óxido básico, tá? Por que ele é um óxido básico? Porque ele tem... Vou botar para cá. Acho mais fácil fazer aqui. Porque ele é formado por um metal e o oxigênio. Nesse caso, ele vai reagir com água e vai formar uma base, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu pegar o CuO e reagir com água, eu vou formar o CuOH2. Então, é só você fazer aqui, ó, a reação. Está aqui do lado, ó. CuO mais H2O. É uma reação, nesse caso, de adição, que vai acontecer. E eu vou formar o Cu, aí você junta O com H2O, eu vou ter o quê? 2OH. Tá? Então, isso aqui é uma reação de adição. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Por ele ser um óxido básico, ele vai reagir com o ácido como se fosse uma base normal. Então, nesse caso, o que eu vou ter? Eu vou ter ácido, base, vou formar um sal e água. O sal formado é quem? O sulfato de cobre, esse camarada aqui. Tá bom? Então, na A, vou colocar aqui embaixo, A, eu vou ter a seguinte resposta. O CuO vai reagir com um ácido. Aí ele não diz qual ácido, tá? Mas ele diz, dá um espacinho aqui, ele não dá muito espaço, não. Que vai formar a substância que está aqui em cima, o sulfato de cobre. Essa letra aqui está no 8. Beleza? Mais água, H2O. Estão acompanhando, gente? Tranquilamente? Aí eu pergunto, para formar o CuSO4, botei SO2 aqui, SO4, eu tenho que ter um ácido que tem o SO4.
esse ácido é muito famoso, que é o H2SO4. Então, assim, quem é que vai fornecer o SO4? O ácido sulfúrico. Já estou até dando o nome dele. Que também pede o nome. H2SO4. H2SO4. É mais fácil fazer assim. Resta ver se essa reação vai estar balanceada, né? Então, você olha aqui, eu tenho um cobre, eu tenho outro cobre aqui. E eu coloquei muito em cima, peraí. Aqui. Eu tenho um cobre, 2, 3, 4, 5 oxigênios, 4 mais 1, 5 oxigênios. 2 hidrogênios e um enxofre. Essa reação já está balanceada. Como eu disse, este ácido ele é mais famoso, né? É um dos ácidos mais famosos, então não tem muito o que você discutir aqui. H2SO4 é aquela coisa clássica. Tem que estar sabendo o nome dele. É o mais famoso, ele aparece o tempo todo nas questões. Ácido sulfúrico. Tá? Então, essa seria a letra A. É uma das partes, né, que você tem em relação à estequiometria, que é definir a reação química. Geralmente, a estequiometria já vai te dar a reação. Por exemplo, na letra B. O que ele vai falar na letra B? Vou apagar aqui, eu vou copiar esse pedaço aqui. Tá? Para realizar a etapa 2 é essa daqui. Nitrato de cobre, reagindo com hidróxido de sódio, formando hidróxido de cobre mais água. Tá? Dispõe-se de 250 ml de uma solução de NaOH, 2 mol por litro. Considerando as massas molares do cobre e do hidróxido de sódio igual a 64 gramas por mol e 40 gramas por mol, respectivamente, calcule a massa de cobre que, após reagir com o ácido nítrico em quantidade suficiente, pode ser reciclada nessas etapas, considerando o rendimento da reação de 100%. Aqui vai acontecer uma coisa diferente. Acabei pegando aqui, agora que eu fui ver, vou até voltar aqui um pouquinho, porque eu vou precisar das duas reações. Deixa eu botar mais. Tá? Esse é um caso de reações consecutivas, um caso específico, tá? Onde eu tenho duas reações que elas se complementam. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ele quer saber... Sempre a gente vai ter duas situações, tá, gente? Sempre falo isso com vocês. Sempre eu vou ter duas situações. Primeira situação é um dado e a segunda situação, a pergunta. Então, o dado que ele me dá, aí você tem que olhar aqui, é que eu tenho 250 ml de uma solução de NaOH 2 mol por litro. Tá? E a outra, ele calcule a massa de cobre que, após reagir com ácido nítrico em quantidade suficiente, pode ser reciclada nessa etapa, considerando o rendimento de reação de 100%. Então, olha só. Ele quer calcular a massa de cobre e te dá a massa de hidróxido de sódio. Aí você fala, mas como que eu vou fazer uma relação se eu tenho duas reações diferentes? Né? Então, nesse caso, o que vai acontecer é que eu vou fazer uma reação global aqui. Como elas acontecem, uma depende da outra, então eu posso ligar direto. Não. Na reação, tá bom? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar as duas reações. As espécies que parecem de um lado da seta e do outro lado da seta, elas vão ser cortadas. Por quê? Vamos supor o seguinte, aqui eu tenho o cobre
Por que eu posso juntar essa reação? Que vai se transformar em nitrato de cobre. Esse nitrato de cobre que foi transformado aqui, ele vai reagir aqui. Então, se todo nitrato de cobre reage para cá, então é como se essa etapa aqui fosse uma só, porque eu posso vir direto daqui para cá. Então, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou cortar esse nitrato de cobre daqui, e aí eu vou reagir. Você também pode fazer, calcular a massa de nitrato de cobre e depois verificar, melhor, calcular a massa de cobre e depois verificar a massa Desculpa, gente. Calcular a massa de nitrato de cobre aqui e depois calcular a massa de cobre. Só que você vai fazer 2 etapas. Tá? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. E aí você vai fazer uma equação global, que é a junção dessas duas aqui. Tá? O cobre mais o ácido nítrico mais o NaOH. Vai ficar aqui assim, ó. A reação global dessas duas. Cobre mais 4HNO3. Vou botar aqui normal, mais 2NaOH formando 2NO2 mais a água, eu tenho duas aqui, ó, duas aqui, então eu vou ter 4H2O mais CuOH2. Entendeu? Então aqui eu posso fazer uma reação única que vai representar essas duas etapas. E aí eu vou poder combinar aqui, né, as duas questões que eu tenho, tá bom? Então, olha só, toda reação de estequiometria, como eu falei, eu vou ter dado, vamos botar aqui do lado, e pergunta. Aí eu pergunto, o dado que ele me dá é em relação a quem? Ao hidróxido de sódio. Então, eu tenho 250 ml de uma solução NaOH 2 mol por litro. Tá? E ele vai me fornecer o quê? Ele vai me perguntar a massa de cobre. Então, aqui, ó, eu vou estar trabalhando o dado com NaOH. Então, eu tenho aqui, ó. Qual é a informação que eu tenho, gente? 2NaOH. O que isso significa? Que eu vou reagir 2 mols de NaOH com 1 mol de cobre. Por que é 1 mol de cobre? Porque eu não tenho nada aqui na frente. Então, 1 mol de cobre. Então, eu sei que a reação é chamada aqui de 2 para 1. 2 mols para 1 mol de cobre. Se eu souber a quantidade de mols de NaOH que eu tenho aqui, eu consigo calcular a quantidade de mols de cobre e, posteriormente, a quantidade de massa. Lembrando que, segundo as relações numéricas, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 partículas, equivale à massa molar e ao volume molar dos gases ideais, 22,4 litros. Tá bom? Então, olha só. Se 1 mol equivale à massa molar e a massa molar do cobre é 64, então eu posso botar aqui 64. Então, ó, em vez de eu colocar 1 mol, eu vou substituir 64, até porque eu quero a massa de cobre. Se eu quero a massa, então eu transformo em massa. Tá? E aí, ele vai me dar a concentração em mol por litro. Como eu estou com a concentração, eu posso achar aqui, então, o mol por litro, ou melhor, o número de mols. Lembrando que concentração é quantidade de soluto dividido pelo volume da solução. Então, se a concentração é 2 mol por litro, eu vou ter N dividido pelo volume, que é 0,25 litros, né? 250 ml.
Vou passar para o outro lado. Vai ficar que o N é igual a 2 vezes, aí bote aqui, ó, mol barra litro, vezes 0,25 litros. Vai acontecer aqui, ó, o mol, ou melhor, o litro corta, com um litro aqui, já que esse litro está dividindo, corta com esse litro, sobe resto o mol, eu vou calcular quantos mols eu tenho. Quanto que vai ser 0,25? 1/4, então eu vou ter 0,5 mol de NaOH. Tá bom? Calculei a quantidade. E aí eu vou substituir aqui. Então, ó, eu tenho 2 mols. Vou continuar com esses 2 mols aqui, bonitinho, que eu estou calculando em mol. O que está acontecendo aqui, gente? O que está me dizendo essa relação? Que se eu tenho 2 mols de NaOH, eu vou reagir e com 64 gramas de cobre. Mas eu não tenho esses 2 mols. Eu tenho 0,5 mols. Aqui precisa de ter direto, né? Quem é bom de matemática aqui já mata a questão fácil. Então, nesse caso, qual vai ser a massa de cobre que eu vou ter? Não sei. Então, eu vou chamar de X. Tá? E aí, toda reação, toda a questão de cálculo estequiométrico, ela vai terminar dessa forma. Você vai estar fazendo o quê? Uma regra de 3. Multiplicou cruzado aqui, aí você pode fazer do jeito que você achar melhor, tá? Tem várias possibilidades de você trabalhar essas regras de 3. Né? Caraca. Multiplicando cruzado, que é a clássica, você vai ter 2 vezes x, 64 vezes 0,5. E aí resolve. Ou você pode lembrar o seguinte, toda regra de 3 é uma relação de proporção. E no caso da estequiometria, vai ser sempre diretamente proporcional. Que eu estou sempre falando de massa. Quanto mais massa que eu reajo, de um, mais massa do outro eu vou reagir. A lei de Proust fala que as relações são proporcionais, diretamente. Então, se eu tenho 2 de 1, eu vou ter 4 para 2, 6 para 3. Sempre na mesma proporção. Quanto um cresce, o outro cresce também. Não vai ter nunca inversamente proporcional. Então, dessa forma, você pode ver o seguinte. Eu não disse que 0,25 aqui, de 2, quando eu multipliquei para 0,25, eu não dividi por 4, que deu 1/4? Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso olhar que daqui para cá, se eu não quiser fazer a multiplicação e depois dividir da regra de 3, eu vou estar dividindo por 1/4. Ou melhor, por 4, né? Ou multiplicando por 1/4. Então, a mesma relação vai acontecer aqui. Então, aqui eu vou também dividir por 4. Logo, eu calculo facilmente que o valor do meu x vai ser quanto? 16. Simples assim. Tá? Então, a massa de cobre, 16. Lembrando que aqui ele fala que o rendimento é 100%. Se o rendimento não fosse 100%, aí eu ia calcular quanto que seria o valor. Eu chego ao valor do 100%, vamos supor, rendimento de 90%. Aí eu faço 16 está para 100, x está para 90. Tá? Ou então você multiplica por 0,9, que dá no mesmo. Beleza? Então, gente, regra de 3 é sempre nessa levada, tá? Olhar a relação, como eu falei, essa aqui já tinha uma coisa, um caso especial, que são as reações consecutivas, tá? Que você tem que juntar uma reação na outra. Com a prática, por exemplo, você vai olhar direto, você vai ver aqui, ó, cobre um nitrato, não precisa de multiplicar. O problema é quando você tem, por exemplo, 2 nitratos de cobre aqui e aqui só tem 1. Aí você tem que multiplicar toda essa equação por 2 para poder cortar o nitrato de cobre. Mas, em geral, vai ser sempre isso. Junta as reações, tá?
e faz uma reação geral, vamos botar assim, uma equação global. Essa é a equação global aqui que a gente fez, para você ter a relação de uma substância da reação com a da outra. Tá? Mas na prática, você já pode ir direto aqui, ó, cobre 2NaOH, você já consegue fazer essa relação com a prática. Você não precisa ficar montando equação. E aqui, ó, na estequiometria, sempre prestar atenção, eu vou ter um dado e uma pergunta. Não tem como ter estequiometria sem dado, sem pergunta. Tá bom? E aí você vai usar apenas esses dois para trabalhar. Uma coisa que atrapalha muito é justamente isso aqui, você não saber se você tem que usar o nitrato, esse camarada aqui, esse camarada aqui, esse camarada aqui. Se você pensar na equação toda, né, você pode se confundir. Então é ideal que você faça como eu fiz aqui. Eu separei, ó, coloquei o cobre e o hidróxido de sódio isolado aqui. E esqueci das outras espécies, né, das outras substâncias. E aí eu resolvi a questão. Sempre lembrando, o coeficiente estequiométrico vai dar a relação de mols. Aqui, ó, 2Na para 1 Cu. Tá? Então, 1 mol, 2 mols. E com isso você trabalha a transformação. Se ele quisesse volume, se fosse uma partícula gasosa, ao invés de eu transformar na massa molar, eu ia usar 22,4. Se ele quiser saber a quantidade de átomos que eu tenho, usaria o número de Avogadro. Se você quiser usar mol, não precisa fazer nenhuma conversão. Beleza? Alguma dúvida aí? Meninas? Tudo de boa? Sim? Tranquilo? Ah, tá. Pensei sim em a dúvida. Então tá show. Tá? Então, estequiometria é isso, gente. E olha só, não tem como você aprender sem praticar, gente. Estequiometria é prática. Tá? É pegar a prova antiga e ficar fazendo, ir treinando, treinando. Assim, hoje eu falo isso para todo mundo, não só hoje, mas assim mesmo, quando eu comecei a dar aula, né, 10 anos atrás, nossa, tem tanto tempo, eu pegava uma questão de estequiometria, às vezes, dependendo da estequiometria, eu fazia tranquilamente. Tinha uma outra ou não que peraí, tem que prestar atenção aqui, tem que fazer devagarzinho. Com a prática, já que a gente tem que estar fazendo o tempo todo para dar aula, aí faz a mesma 2, 3, 4 vezes, depois também várias provas de concurso que a gente faz. Hoje em dia eu falo assim, não, pode mandar uma questão de estequiometria aí que a gente resolve. Pode ser que vou apanhar, por exemplo, teve na prova que eu fiz do Estado, que tinha umas questões que era que nem essa que eu passei agora, de reações consecutivas, só que com rendimento em cada etapa. Aí eu não tinha como fazer tudo direto, porque aqui era 90%, que é reagir, aí aqui era 20%, aí aqui tinha uma impureza, aí você tinha que fazer uma questão bem elaborada. Com o tempo, demorou. Acabou que teve questões que eu nem consegui fazer por causa do tempo da prova. Né? Que aí eu fui fazendo mais ou menos, aí fui chegando no resultado e fui chutando, porque era 3 horas de prova e tinha 30 questões de química, com muitas questões assim, grandes. Mas, tirando isso, assim, se eu tivesse um tempo legal para fazer, não teria problema nenhum. Mas é prática, tá bom? Cara, às vezes dá para você fazer mais simples. Eu vejo que... Eu não entendo às vezes, por exemplo, eu gosto de fazer desse jeito que eu estou fazendo. Por exemplo, eu só fiz uma regra de 3, porque eu transformei aqui em massa. Tem muita questão que você vai ver o pessoal resolvendo na internet, que ele vai calcular 2 para 1, meio, aí vai dar 0,25 mols. Aí, a partir disso, ele vai calcular a massa de cobre. Aí, 1 mol é igual a 64 gramas, 0,25 vai ser igual a X. Entendeu? Tem muita gente que faz isso, né? Quando você olha. E eu sei porque, por exemplo, eu estou agora nessas atividades remotas no estado. Aí eu estava trabalhando de estequiometria com a turma do 2º ano. E eu via muita questão assim com 3 regras de 3. Aí quando eu botava lá na mídia, lá no negócio lá, o cara tinha copiado no Braille. Né? Que é o cara pega de um gabarito, pega aquela questão, geralmente no vestibular,
né? Aí o cara pega o gabarito lá na internet e joga no Braille sem olhar, né? O que eu fiz? Eu mudei os valores, sacanei todo mundo errou as questões, que eu mudei o valor da massa de uma substância, a questão era igual, só mudei o valor da massa, tá tudo errado, né? Aí o pessoal faz muita questão assim, eu acho que não tem essa necessidade, eu gosto de fazer menos, por isso eu gosto de trocar. Mas tem gente que faz uma, aí faz outra, depois faz outra, e fala assim, caraca, pra que tanto se o cara pode fazer só uma estequiometria? Às vezes não, às vezes tem que fazer 4 mesmo, né? Tem uma da UERJ, estava até na apostila, que você tem cálculo do volume, aí você tem a impureza, que você trabalha com ar, é uma reação de oxidação com oxigênio, aí o ar equivale a 20%, o oxigênio equivale a 20%, então você tem que calcular qual é o volume que reage, aí depois, qual é a porcentagem do oxigênio que está no ar, e aí, por último, você tem o rendimento. A reação tem rendimento de 90%. Aí você faz 3 estequiometrias, tá? Mas, aí é por causa disso. Mas dependendo do que for. Depois me passa essa questão do Enem. Qualquer coisa eu resolvo para vocês. Aí eu vejo se tem uma forma mais fácil. Tá bom? Vamos continuar aqui para a gente não perder. Já está finalzinho da aula já. Gente, questão aqui. Segunda questão que eu trouxe é uma questão de química orgânica, um pouco mais tranquila, tá? Só para a gente trabalhar alguns assuntos aqui para a gente não ficar perdido. As formas estruturais de alguns componentes do aroma do azeite de oliva estão representadas a seguir. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Ele pergunta, classifique as substâncias 1, 2 e 3 segundo os radicais funcionais que possuem. Para a gente não ficar muito confuso, vamos colocar aqui para a gente resolver. Então, gente, radicais funcionais. O que é isso? Grupo funcional. Ele quer saber quais são as funções orgânicas dela. E a gente lembra o seguinte, a função vai depender de quê? Dos grupos funcionais. Então, por exemplo, se eu tenho oxigênio, eu vou marcar aqui os oxigênios. Então, aqui eu tenho uma dupla O, com H aqui. Aqui eu tenho essa estrutura. E aqui eu tenho essa estrutura aqui. Percebam que na 1 e na 3, eu tenho a mesma estrutura, ó, dupla O com H. E aqui eu tenho a dupla O com O, né, no meio de uma cadeia. Vocês, pergunta para vocês vocês estão tranquilos nessa parte de química orgânica de função? Vocês conseguem identificar essas funções? A gente já falou isso já. Algumas sim. Essas daí você consegue identificar? Deixa eu pegar aqui um... Perder muito tempo. Vou pegar alguma imagem aqui. Vou pegar essa imagem que eu usei até na aula que eu faço com vocês. Ficou grandona. Ah, que merda. Peraí, gente, estou organizando aqui. A gente vai aqui. Então, olha só. Vamos aqui, rapidinho, um resumão das funções, tá? Então, quais são as funções que eu tenho? As principais. Dá um diminuído aqui. Eu tenho álcool, éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster, tá? São os principais. Lembra que a gente tem o enol e o fenol, que são álcools ligados a grupos específicos. No caso do fenol,
o anel aromático. E no caso do enol, a dupla ligação. Olhando para cá, para os grupos funcionais. No caso do álcool, a hidroxila. No caso do éter, o oxigênio ligado a 2 carbonos no meio da cadeia. No caso do aldeído da cetona, a C-dupla-O num carbono primário para o aldeído, a C-dupla-O num carbono secundário para a cetona. A dupla O com OH carboxila o ácido carboxílico. E aqui a mesma C-dupla-O com O, só que ligado a uma outra cadeia para o éster. Olhando essas carinhas aqui, vocês conseguem dizer para mim quais são essas funções que estão aqui? Vitória, o que você acha? Você acha que a Melissa está certa? Tem certeza? Então, certa mesmo, gente. Isso aí, tá? Toda vez que eu tiver um O, uma dupla O, num carbono terminal, o que é isso? É o carbono da ponta, é o último carbono, tá? Não tem mais carbono para cá. Eu vou ter um aldeído. Então, tanto na 1 quanto na 3, eu tenho aldeído aqui e aldeído aqui. Só muda a posição. Tomar cuidado, porque esse aldeído, né, essa dupla O com H aqui, ela às vezes confunde a gente em relação a quem? Ao ácido carboxílico, tá? Mas tem que lembrar que o ácido carboxílico você tem que ter o O e o H, tá? Também vai ficar sempre num carbono terminal, porque aqui ó, está ligado a dupla O com O, então ele só pode fazer mais uma ligação com carbono, ele não pode fazer mais uma ligação com outro carbono. E aqui na outra, eu tenho a dupla O com O no meio. Eu sempre falo assim, a dupla O com O no meio, éster. E éster é das funções a que mais aparece nas provas. Por quê? Porque ela é a mais chatinha de se identificar. Eu sempre falo o seguinte, ó, se você pegar aqui, ó, exemplo daqui da 2, olhar aqui, e você colocar só para esse lado, por exemplo, vamos tentar, ó, esquece que tem esse oxigênio aqui. Você vai olhar e vai identificar que isso aqui é uma cetona, parece muito com uma cetona. Agora, se você esquecer esse O aqui, você vai olhar para cá, lembrando que pode ter uma dupla com carbono, com outra coisa, esse O vai ser muito parecido com o O do éter. Então, você pode confundir, é normal, achar que é uma cetona ou um éter. Então, tem que tomar muito cuidado, por isso que eles colocam bastante essas questões, tá? Então, aqui, ó, dupla O com O, eu tenho, então, éster, tá? Tranquilo? Aí ele continua, indique qual das fórmulas estruturais corresponde a um isômero geométrico do tipo cis. Escreva a estrutura completa desse isômero, tá? Com todos os átomos representados com a sua indicação cis. Então, olha só, ele quer ver qual desses 3 representa um isômero geométrico do tipo cis. E depois ele quer que você coloque a estrutura, né, como dizer assim, em aberta, todas as ligações. Então, vamos lembrar lá. Qual é o tipo de isomeria geométrica, né? O que é isso? Isomeria geométrica do tipo cis, né? Gente, minha cachorra dormindo com o olho aberto aqui. Meu Deus, dá um susto ela. Aí parece que ela tá tendo um treco. O que acontece? Eu vou ter a dupla ligação. Eu falei com vocês nas aulas anteriores, né? Se eu tenho uma ligação, vocês devem estar me vendo aí, eu posso girar essa ligação aqui sobre o eixo dela, as moléculas que estão na ponta, os átomos de carbono. Se eu tenho uma dupla ligação, eu não posso girar. Então, se eu tenho uma estrutura assim e uma outra estrutura que é assim, né, o contrário, eu vou ter, então, nesse caso, o quê? Uma isomeria. Elas são diferentes, porque eu não posso dizer que é a mesma molécula.
Elas são parecidas, mas são diferentes. Então, nesse caso, eu vou ter o isômero cis e o isômero trans. O isômero cis é quando os dois grupos de maior massa estão do mesmo lado da dupla ligação. E o isômero trans é quando os elementos de massa diferente vão estar em lados diferentes. Para isso, eu vou ter que ter... eu falei o contrário, mas tudo bem. O isômero cis está em lados iguais, o trans em lados diferentes. Eu tenho que ter uma dupla ligação entre carbonos para formar um alceno. Então, de cara, eu posso dizer o seguinte, essa estrutura aqui, ó, não vai ter. Porque essa dupla O aqui não tem uma continuação para ter um lado ou outro. O O é fixo, então não vai girar. Ele vai girar entre ele e não vai ter uma mudança nisso. Então, eu só vou ter que ter com os carbonos. Então, eu posso ter tanto aqui na 1 quanto aqui na 3. Vou dar um zoom para a gente aqui ficar melhor. E vamos traçar o seguinte. O que eu tenho que fazer aqui, gente? Eu vou traçar uma linha no torno dessa dupla ligação. Então, aqui, ó, no eixo dela. E aqui é a mesma coisa. Aqui fica bem fácil de enxergar, né? Lembrando que eu tenho que considerar sempre os de maior massa. E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, né? Sempre, como eu tenho dupla ligação, o carbono faz mais duas ligações. Aqui só aparece essa dupla O com H e essa daqui. Quais são as outras ligações que eu tenho? Eu vou ter um hidrogênio aqui e o outro hidrogênio aqui. A mesma coisa aqui. Lembrando que a geometria, o Rodrigo também falou isso com vocês nas aulas, do carbono com dupla ligação vai ser sempre trigonal. Chegou a explicar isso, mas se tem dupla ligação vai sempre fazer um triângulo, tá vendo? Por isso que eu tenho que desenhar assim, ó, um triângulo, tá bom? Por isso do zigue-zague também, tá? O zigue-zague vem da geometria das moléculas. Então, considerando os ligantes com maior massa, que vão ser sempre aqueles que têm maior número de átomos, por exemplo, aqui eu tenho carbono, oxigênio e hidrogênio. Nesse lado aqui, isso aqui é muito maior que o hidrogênio sozinho. Aqui eu tenho um hidrogênio e mais alguma coisa. Então, esse aqui é o grupo de maior massa. E esse aqui é o grupo de maior massa do outro lado. Aqui, ó, a mesma coisa. Esse aqui é o grupo de maior massa de um lado. Esse aqui, o grupo de maior massa do outro. Qual dos dois tem um grupo, os dois grupos de maior massa do mesmo lado da dupla ligação, em relação à linha que eu tracei? O 1 ou o 3? Responde aí. O 3, isso aí. Tá? Vitória também acha que é o 3? Entender a resposta, ela vai falar que sim, é o 3, tá, gente? Só você olhar aqui, ó. A linha tá aqui, eu tenho um de um lado, o outro do outro. Eles atravessam. Se você pensar aqui, ó, é uma transversal, né? Ela tá transversal à dupla ligação. Só chegando a Paula do Bruno. Aí, o que você quer fazer aqui? Aí que você vai na ler, identifiquei que é o 3, tá? Identifiquei que é o 3, e ele quer desenhar agora. Aí eu vou tentar fazer aqui, mais ou menos, qual é a parte do desenho, tá, gente? Porque vou dar uma corridinha aqui, rapidinho, por causa do Bruno. Então, você vai pegar, por exemplo, a dupla ligação. Aí, de um lado aqui, você tem, ó, para cima, um carbono, outro carbono. Ele quer que você coloque todos os ligantes. Tá vendo? Ó? Um carbono aqui, outro carbono aqui. Como a gente sabe, tem que ter 4 ligações, né? Então, hidrogênio, hidrogênio. Vai ficar uma boa bosta aqui. Aqui vai ter 3.
Fazendo um pouquinho mais rápido para não atrapalhar o Bruno chegando aí daqui a pouco. Aí aqui, ó, nesse carbono da dupla tem um hidrogênio para cá. Como ele está do mesmo lado, eu tenho que colocar aqui para cima também. Então aqui eu vou ter um carbono. Eu posso colocar a reta aqui, ó. A C, essa C com a dupla O. E o H. E aí eu botar sempre em diagonal. Para mais fácil ter copiado, sabia, gente? H. H. E H aqui. Seria isso que teria que fazer, tá, gente? Aí lembrando que tem que estar em cis, então as duplas tem que estar do mesmo lado. Deixa eu tentar achar aqui, para ficar. Se eu não fechei. Deixa eu ver se eu acho aqui um. Ah, saiu a questão. Sem uma sessão, mas era isso mesmo. Se eu tivesse o gabarito aqui na internet, eu faria rapidinho, tá? Tranquilo, gente? Não. Nesse caso, não, porque ele quer o desenho. Ele fala bem claro. Né, Melissa? Não poderia escrever com uma fórmula molecular, não. Que aqui ele pede, ó, indique qual das formas estrutural. Então, indicar é 3. A 3 que tem. Escreva a estrutura completa, tá? Desse isômero com todos os átomos representados com as suas indicações cis. Com a sua indicação cis, né? No caso da indicação cis, é só mostrar que os dois estão para o mesmo lado. Não precisa dizer aqui. Porque ele podia falar assim, do cis e pediu do trans. Poderia pedir isso. Então, ele quer identificação cis. Tá bom? Alguma dúvida aí, gente? Então tem que tomar cuidado com isso, Melissa. Bruno deve estar chegando por aí. Eu vou esperar ele chegar porque ele vai entrar pelo celular. E aí eu vou colocar para gravar aqui. Aí, acabou de chegar o cara.